Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje, quinta-feira, 25 de junho. Hoje nós temos na nossa comunidade paroquial a exposição do Santíssimo, dia de adoração na Igreja Matriz. Às 19 horas temos a bênção do Santíssimo e o grupo de oração da Renovação Carismática, já presencial na igreja. Você que é da nossa comunidade paroquial é convidado a unir-se com a Renovação Carismática, o grupo de oração, e participar hoje às 19 horas, indo de máscara, levando o seu álcool em gel, que é de uso pessoal, então ninguém tem contato com o seu vidrinho, você mesmo utiliza, e lá participar, rezar, louvar a Deus, cantar, abrir-se ao amor de Deus. Não há forma melhor de também nos tornarmos mais imunizarmos do que nos enchendo de Deus, tendo a couraça do Espírito Santo. Então você é convidado a participar presencialmente na Igreja Matriz. Hoje é o dia do migrante, é dia do quilo e dia internacional das vítimas de tortura. E na data de hoje, em 1862, foi a revolta do quebra-quilos na Paraíba, contra a lei do sistema métrico decimal. E também hoje, na data de hoje, em 1875, foi o estabelecimento do sistema postal. Vamos louvar a Deus pelas pessoas recuperadas da nossa comunidade, de outras comunidades. Louvar a Deus por tantos e tantas que são imunes, estão imunizadas a este vírus. Vamos louvar a Deus por a gente estar aos poucos vencendo, rompendo, e mais ainda por estarmos vivendo a caridade com os nossos irmãos e irmãs. Lembramos que está acontecendo o festejo na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com celebrações todos os dias e encerra sábado com a Santa Missa. Vamos escutar o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 7, os versículos do 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como uma pessoa prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra-chave de hoje está no versículo 24 do capítulo 7 que nós escutamos, que diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como uma pessoa prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem ouve as palavras de Jesus é importante, porque nós nos tornamos aquilo que ouvimos. E as pratica, não é só ouvir, as põe em prática. A fé é entrega e adesão da pessoa total. Quem, portanto, escuta e põe em prática faz a vontade de Deus. E assim constrói no tempo a sua morada eterna, levantada sobre a rocha. Rocha que no Antigo Testamento é o próprio Deus. Basta a gente ver em 1 Samuel 2:2 ou 2 Samuel 22:2. E no Novo Testamento é o Cristo Senhor.
1 Coríntios 10:4, São Paulo vai nos ensinar bem isso. Quem, ao contrário, escuta, mas não faz, não põe em prática, não está se identificando com a vontade do Senhor. E dessa maneira, constrói sobre a areia do próprio eu o seu próprio fracasso existencial. Se nós avaliarmos a nós mesmos, nós vamos ver quantas e quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus, sabemos bem como colocar em prática no dia a dia da nossa existência, das nossas vidas, mas mesmo assim, nós preferimos acreditar em outras coisas que não a palavra, viver de outras formas que não conforme a palavra de Deus. Se olharmos à nossa volta, nós vamos ver isso claramente pela atitude de tantas pessoas que já não colocam mais os ensinamentos de Deus como uma referência das suas vidas. O Sermão da Montanha, seu sujeito, seu objeto, sua intenção, é decisivo para o destino de cada homem e mulher. Em testemunho dessa importância são colocadas duas metáforas sobre o juízo. Na primeira, o juízo é visto na perspectiva do Senhor, que nos conhece ou desconhece. Na segunda, ele é visto na nossa perspectiva, pois pode significar salvação ou frustração definitiva. O julgamento, na verdade, não é deixado ao arbítrio de Deus, mas entregue à nossa liberdade de fazer ou não a sua vontade, que visa, em última instância, o nosso bem. O evangelista que nós escutamos escreve provavelmente para uma comunidade rica de fé, de entusiasmo e de dons. Adora o Senhor, faz profecias, realiza milagres, faz exorcismos. Mas isso não é tudo. Aliás, sem amor concreto pelo irmão concreto, tudo é nada. São Paulo nos lembra bem isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. Amar é, antes de tudo, fazer o que agrada ao Senhor. Amar a Deus consiste em amar o irmão e servir os irmãos e irmãs nas coisas do dia a dia. Esta é a vontade do Pai. O bem dos irmãos e irmãs. Fazer o bem, promover o bem dos nossos irmãos e irmãs. Diante dos olhos, podemos visualizar como que duas cenas. A primeira é sempre possível realizar obras religiosas, liturgias, profecias, milagres e exorcismo, sem ter o coração do Filho. Pode-se agir no nome do Senhor, por amor ao próprio eu, sem amar ao Pai e aos irmãos e irmãs. Assim, vamos colher o que semeamos, como nos lembra São Paulo em Gálatas 6:7. Quem tiver semeado amor, vai ser reconhecido. Quem não, será visto como fazendo o mal e, portanto, fazedor do mal, pois não fez o amor ao irmão. A segunda cena que vemos diante dos nossos olhos é a casa que nós estamos construindo agora, se ela resistirá ao juiz, na medida em que tiver sido levantada ou não, sobre as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Quem coloca em prática é como o sábio que constrói sobre a rocha. Quem não coloca em prática é como o tolo que constrói sobre a areia. As dificuldades da vida são as mesmas, mas o resultado é outro. A casa da rocha permanece, a da areia desmorona. As multidões, quando escutaram, escutam o Senhor, começam na admiração, a construir uma cristologia, Jesus, a sua imagem de Deus, do Deus homem. Mas são incapazes de colocar essa imagem de Deus como alicerce da sua vida. Por isso, naquilo que chama a atenção, vão se deixando levar. É preciso que, de fato, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o local onde nós estabelecemos o nosso alicerce seja Deus. E para ser Deus, é preciso que nós estejamos em comunhão com a palavra dele, que ele nos deixa e nos ensina na Sagrada Escritura. E é esta palavra que nos alimenta, que nos motiva e que faz com que nós sejamos perseverantes. Que você seja capaz de ouvir
a palavra de Deus e de pôr em prática. Eu sempre digo que não acredito em cristão, quem se diz cristão, e não reza todo dia, e não lê a palavra de Deus todo dia. Isso eu falo não julgando, mas em comunhão com o que o Senhor nos diz. Quem escuta e põe em prática é como alguém que é prudente, nos diz o Senhor. Tem de fato na rocha a sua fortaleza, o alicerce da sua vida. Que você seja assim, meu irmão, minha irmã. Que nós nos esforcemos para todo dia escutar a palavra de Deus. Para ver como nós colocamos em prática essa palavra. E colocamos em prática a partir do amor ao irmão. Sobretudo do mais necessitado. Da compreensão, da acolhida, da dedicação àqueles que necessitam. As obras religiosas, de liturgia, de exorcismo, de pregações importantíssimas, mas sem o amor ao irmão, sem ter respaldo na vida do irmão, se tornam vazias. O amor ao irmão é enriquecido ou publicamente demonstrado da forma que nós celebramos. E a forma que nós celebramos precisa incluir o nosso cuidado com nós e com aqueles que mais necessitam do amor, da acolhida, da compreensão e do perdão. Que você assim viva, que você escute e põe em prática todos os dias a palavra de Deus. Portanto, eu peço a você que você divulgue este áudio com seus contatos, motive as pessoas a se inscreverem no nosso canal de evangelização, para nós termos mais inscritos. E você pode deixar o seu comentário. A gente agradece as pessoas que fazem os seus comentários, às vezes até mais de um comentário, a gente fica feliz. Não responde, mas eu sempre leio. Então vamos deixar os nossos comentários, fazer as nossas observações e juntos construirmos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que de fato ama o Senhor porque ama os irmãos. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.